Gente, dois exercícios aqui pra vocês. O primeiro é o seguinte, eu tenho um cilindro que ele contém 2 mols de gás hélio. É uma certa quantidade de gás hélio. Não me interessa qual que é a massa dele agora. E ele está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Esse gás ele sofre um aquecimento e a sua temperatura aumenta para 127 graus Celsius. Aí ela está perguntando qual que foi a variação interna do gás. A primeira coisa que eu tenho é que eu sei que a variação interna no meu gás ela vai ser 3 meios vezes o número de mol vezes a constante universal dos gases vezes Cauane? A Chu saiu, Quando você saiu eu nem vi, cara. Vezes o tanto que esse gás variou. Mas eu quero que você tenha alguns certos cuidados quanto a colocar essas questões nos dados. Por quê? Eu quero que você saiba que esse cara daqui vai dar pra gente em Joule e esse cara vai dar pra gente em Kelvin. Correto? Logo, olha só como que a questão ela deu as variações. Ela deu as variações em Celsius. Mas a única coisa que eu quero que você tenha em mente é que o simples, como que você faz para converter para você converter de Celsius para Kelvin? É só você simplesmente fazer isso daqui, Chu. Presta atenção. Minto, você nem vai precisar transformar ele de Celsius para Kelvin. Deixa eu te falar por quê. Olha só, eu vou te falar por quê. Vou numerar os meus dados aqui, ó. Dados. O que eu tenho aqui para colocar na minha fórmula? Bonitinho, eu vou te falar por quê. Nem vai precisar fazer essa conversão por enquanto. O número de mols que eu tenho aqui, a questão ela já me fala que é 2. Eu não tenho que me preocupar. Porque se fosse uma questão, ela não tem nenhuma banca, se fosse uma FUVEST, se fosse uma Mackenzie, ela te falaria certa quantidade de mol, por exemplo, 5 gramas, 200 gramas de gás hélio, te daria a massa molar e você teria que calcular quantos mols ele tem. Correto? Então aqui ele já me fala que é 2. O segundo dado que eu tenho é a constante que ela já me dá, que é 8. Correto? Aí, a variação de temperatura, ela vai ser 127 menos 27 graus. Correto? Que vai ser 100 graus. Aí, deixa eu falar pra você. A variação de Celsius para Kelvin, ela não muda, porque ambos estão divididos por 5. Correto? Elas estão ali na mesma escala de 100, 100. Ela só mudaria se essa temperatura fosse mudada em Fahrenheit. Que a variação de Fahrenheit dividido por 9 é igual a variação em Kelvin dividido por 5. Aí você teria que multiplicar cruzado. Mas a fórmula ela é bem clara que ela faz assim pra gente, calma. A variação de temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit dividido por 9, que é igual a variação, a gente não está falando de temperatura, calma, a gente está falando de variação. É diferente. E a variação de temperatura em Kelvin é dividido por 5. Então, quando eu vou fazer de Celsius para Kelvin, olha só como que fica. Eu corto 5 com 5 e ela fica igual. Então, variar 100 graus Celsius é a mesma coisa que variar 100 graus Kelvin. Coisa que não ocorre, por exemplo, com Fahrenheit. Então eu já tenho todos os meus dados para colocar na fórmula e eu consigo aqui, com toda a clareza do mundo, calcular qual que vai ser a variação interna desse tiozão daqui. A variação interna desse tiozão ela vai ser 3 vezes 3 vezes 2, correto? Porque eu posso colocar isso daqui assim, ó, e eu prefiro 1000 vezes. Você também prefere? 3 vezes 2 vezes 8 vezes 100. Tudo isso daqui dividido por 2. O que você quer fazer aqui, Chu? Cortar o que com o quê? O 2 com 8, que é muito grande. Ou o 2 com 10, com 100. O 2 com 100, melhor. O que você
escrever essa cara de Pô, 2,8, tendo 100 ali. Ah, depois que eu escrevi. Confia no meu potencial. Confia no meu potencial é ótimo. Vai dar 2.400 joules. Show? Show ou não show? 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 100, 4.800. 4.800 dividido por 2, 2.400. Não precisa confiar no potencial, confia apenas na matemática. Ah, por que você não só multiplicou? Não, só pra... Eu quis conferir. Eu quis conferir pra ver se o livro tava certo. Não, mentira, foi só, tipo assim, tem gente que não tem... A verdade é que tem gente que não tem muita habilidade em cortar, não confia muito nos cortes e prefere fazer do jeito tradicional. Eu só respeitei. Não posso mais? Tô errado. Hã? Não, pois bem. Enem! Não fala data. Chu. Um sistema termodinâmico, ele cede 200 joules de calor ao ambiente. Opa, ele cedeu 200 joules de calor para o ambiente. Ele perdeu o calor. Correto? Então, logo, esse gás, ele comprimiu ali. Correto? Enquanto, sobre o sistema, se realiza um trabalho de 300 joules. Nessas condições, a variação interna de energia é em joule. Tem algumas alternativas aqui, A menos 500, B menos 100, C menos 100, D 250 e E 500. Mas vamos lá. A primeira coisa que a questão que eu tô lendo, eu tô fazendo os exercícios resolvidos e eu quero ler pra você, ela fala assim pra mim, olha, o gás ele cedeu calor pro ambiente. Então logo, esse Qzinho pra gente, ele não vai ser 200, ele vai ser menos 200. Ele perdeu, correto? E sobre o sistema se realiza o trabalho. Ou seja, o gás está comprimindo, então o trabalho também vai ser negativo. O que acontece? Se o gás está perdendo calor, em vez dele expandir, ele vai se comprimir. Então aqui eu tenho trabalho, correto? Eu tenho trabalho e quantidade de calor, ambas negativas, que foi perdendo. E ele quer saber aqui pra gente qual que vai ser a energia interna. Vamos formular isso daqui. Energia interna, não é isso aqui não, não é isso aqui não. A quantidade de calor, ela vai ser igual ao trabalho mais a energia interna. Isso daqui é muito legal. Correto, Chu? O que eu tenho daqui, meus dados? Eu tenho que a quantidade de calor foi menos 200 joules. Por quê, Chu? Porque ele perdeu. E o trabalho também vai ser negativo. Por quê? Porque o gás está sendo comprimido. Quando o gás comprime, o trabalho é negativo. Porque, presta atenção, Chu. Deixa eu dar o exemplo da seringa de novo. Pressionei, apertei aqui. Quem que está fazendo o trabalho? É o êmbolo que está fazendo o trabalho sobre o gás ou o gás que está fazendo o trabalho sobre o êmbolo? É o êmbolo que está fazendo o trabalho sobre o gás. Nesse caso, o trabalho é negativo. Quando eu solto o êmbolo, o que acontece com o êmbolo? Ele volta para o lugar. Por quê? O que o gás está fazendo? Ó, o êmbolo empurrando o gás. Soltei. Ó, o gás. Aí empurra de volta. Nesse caso do gás empurrando o êmbolo, o trabalho é positivo. Quando o êmbolo empurra o gás, o trabalho é negativo. Quando o êmbolo empurra o gás, o ar se comprime. E quando o ar empurra o êmbolo, o gás se expande. Show? A questão vai te falar isso? Não. Eu sei que tem que entender. Tá difícil? Você tá triste? Essa matéria te deixa triste? Hã? Só um pouquinho. Eu tava até comentando para as crianças lá na escola. Eu tinha muita dificuldade em gás na escola. Eu tinha muita, graças a Deus. Que eu passei no ensino médio, agora eu ensino. Então meu trabalho aqui também vai ser menos o quê? Menos 300 joules. Chu. Só formula agora. Formulei. Olha aqui pra mim. Quantidade de calor é menos 200. Vai ser igual ao trabalho, que é menos 300, mais a variação de energia, que é o que ela quer.
A variação de energia vai ser igual a menos 200. Esse cara passa pra cá e ele vai ficar positivo. Menos 200 mais 300 é igual a 100. 100 o que, Chu? Letra C de coração que tem saudades. Capítulo 15, dá dado. Agora, gente. 2 vídeos seguidos, 2 vídeos que você faz isso, Cauã. Eu vou falar de novo. Matéria dada, beijos, até o capítulo 16.